Esparta, Atenas e a democracia ateniense. As novas cidades fundadas ou ocupadas no norte da África, nas costas da atual Itália e na Sicília, formaram-se comunidades de composição mista, com pessoas provenientes de diferentes cidades-estado, já constituídas com determinada identidade particular. As duas mais importantes, Esparta e Atenas, construíram regimes políticos diferentes e vivenciaram problemas sociais e econômicos distintos. A polis de Esparta, fundada no século IX a.C. na península do Peloponeso, mantinha sua hegemonia na região por meio de uma estrutura social voltada para a ação militar contínua. Cada aristocrata deveria tornar-se um soldado perfeito e elemento permanente do exército. Desse modo, Esparta estava organizada em função do exército ou do exercício da guerra. A polis era governada por uma diarquia, isto é, 2 reis desempenhavam funções de caráter militar e religioso. Além de comandar o exército, eles eram os principais sacerdotes e juízes. As decisões mais importantes e a elaboração das leis da polis cabiam a Gerúsia, que é um conselho composto de 28 homens, gerontes, com mais de 60 anos. A escolha dos membros da Gerúsia e a aceitação ou a rejeição de suas decisões eram feitas pela Ápela, uma assembleia formada por todos os cidadãos espartanos com mais de 30 anos. As reuniões da Gerúsia e da Ápela eram comandadas por 5 éforos e vigilantes que fiscalizavam a vida pública e econômica dos cidadãos e tinham poder para vetar projetos de lei. A sociedade espartana estava organizada em 3 distintos grupos. O grupo social mais elevado hierarquicamente era dos esparciatas, os espartanos que viviam sob rígida disciplina militar, mas gozavam de vários privilégios. No grupo intermediário estavam os periecos, habitantes livres que se dedicavam ao artesanato e ao comércio, mas não tinham direitos políticos. No último grupo estavam os ilotas, servos que trabalhavam nas terras dos esparciatas. As espartanas tinham mais autonomia em comparação com as mulheres de outras polis do mundo grego antigo. Elas podiam, por exemplo, circular livremente pela polis, comparecer às reuniões públicas e compartilhar com o homem a administração do lar. Elas também praticavam ginástica e participavam de jogos públicos. No entanto, não possuíam direitos políticos. Tem uma escultura de menina espartana feita de bronze encontrada próxima à cidade de Esparta, atual na Grécia. A educação espartana privilegiava a preparação física e militar para formar bons soldados e cidadãos leais à polis. Ao completar 7 anos, os meninos eram entregues ao Estado para se tornar soldados obedientes e resistentes. As meninas também recebiam um rigoroso treinamento físico e psicológico para que gerassem crianças fortes e saudáveis, aptas a se tornarem bons soldados. Tem o filme, né? E o livro também, Os 300 de Esparta, a história em quadrinhos desse livro, narra o episódio em que o rei espartano Leônidas e seus soldados conseguiram retardar o avanço das tropas persas no desfiladeiro das Termópilas durante a invasão da Pérsia. Além dessa batalha que a gente vai ver em outros vídeos, tem também a formação de um soldado espartano desde a infância, ilustrando a educação voltada para a guerra imposta aos meninos da polis. Então tem relevos também gregos representando guerreiros espartanos com lanças. Atenas, hoje a capital da Grécia, foi fundada no século VIII a.C. na Ática, a sudeste da Península Grega Central. A cidade-estado foi profundamente afetada pelo comércio marítimo que ocorria no mar Mediterrâneo. A produção de oliveiras e uvas em colinas atenienses possibilitou o desenvolvimento da indústria de azeite e vinho, que passaram a ser trocados por trigo e cevada produzidos em outras cidades. A geografia particular da região da cidade-estado, com um grande acesso ao mar, foi uma das razões que levaram os atenienses a abrirem sua cidade para o exterior pelo porto de Pireu. E desse modo, desde a sua fundação, todas as aldeias e pequenas cidades da península da Ática foram incorporadas a Atenas, que escoava a sua produção. O estabelecimento de novos ricos comerciantes deu início a uma tensão entre a nova classe e os aristocratas, pertencentes às famílias descendentes dos chefes dos antigos clãs e que detinham as terras férteis. Em meados do século VII a.C., grande parte dos atenienses se rebelou e a cidade foi tomada por conflitos entre os mercadores e as famílias aristocráticas. Exigia-se o fim da escravidão por dívidas, a redistribuição das terras, leis escritas e maior participação no governo. Com o objetivo de contornar a insatisfação popular, em 594 a.C., o magistrado Solon decretou o fim da escravidão por dívidas e a libertação dos devedores escravizados.
Dividiu os cidadãos em grupos de acordo com a riqueza, definiu, pelo critério de classificação dos cidadãos, a participação no exército e o exercício de magistraturas. Liberou o voto na eclésia para indivíduos mais pobres, embora estes não pudessem ser magistrados, e criou um conselho para a elaboração das leis, que é bolé. O magistrado é um indivíduo com autoridade judicial, ou que participa da administração política, ou que integra o governo político de um estado. A eclésia era uma assembleia popular que reunia os cidadãos atenienses. E a bolé era um conselho composto de 400 membros escolhidos pela eclésia para elaborar as leis a serem votadas na Assembleia Popular. As reformas de Solon, no entanto, não foram suficientes para conter a agitação social. Em 546 a.C., Pisístrato, apoiado pelo povo, estabeleceu a tirania em Atenas e empreendeu uma reforma agrária, distribuindo terras e créditos aos camponeses. Além disso, realizou obras públicas que geraram empregos, incentivou as artes e as festas esportivas e religiosas. Durante seu governo, Atenas se projetou como grande centro comercial e cultural no mundo grego antigo. A tirania é um regime político em que uma pessoa ou um pequeno grupo exerce o poder independentemente da aprovação dos governados e à margem da legalidade. A democracia ateniense, apesar das reformas, as camadas populares não puderam participar plenamente da política até 504 a.C., quando o magistrado Clístenes liderou uma rebelião com apoio popular e, por meio de uma série de reformas políticas, instituiu a democracia em Atenas. 40 anos depois, a democracia estava consolidada, com o estabelecimento da isonomia, igualdade de todos perante a lei, da exeguria, igualdade e de direito ao acesso à palavra na Assembleia. A democracia ateniense era direta, todos os cidadãos podiam participar da Assembleia do Povo Eclésia, que tomava as decisões relativas aos assuntos políticos em praça pública. Engraçado que a Eclésia depois virou igreja, que é a Assembleia também reunida, mas não tem o mesmo caráter democrático, apesar de que a igreja antiga, primitiva, os bispos, os presbíteros eram aclamados pelo povo, ou seja, de alguma forma também eleitos. Hoje não. Entretanto, eram considerados cidadãos apenas os homens adultos com mais de 18 anos de idade, nascidos de pai e mãe atenienses. Calcula-se que em 431 a.C. havia 310 mil habitantes na Ática, 172 mil cidadãos com suas famílias, 28.500 estrangeiros com suas famílias e 110 mil escravos, segundo Funari na sua obra Grécia e Roma. Então, tem as ruínas da Acrópole, da cidade alta de Atenas, na Grécia, em 2017. A Acrópole era o centro político da polis e reunia os templos religiosos, além de outros prédios importantes para a administração da vida cotidiana. No centro da imagem é possível observar o Párteno, que é um templo dedicado à deusa Atena, que era a padroeira da cidade de Atenas. Democracia é uma forma de governo na qual todos os cidadãos têm o direito de interferir direto ou indiretamente nos assuntos de interesse público. Então, as semelhanças e diferenças entre a democracia de Atenas, da antiga Atenas, e do Brasil atual. A principal é de que não é uma democracia direta no nosso país. Hoje é uma democracia representativa. A grega era uma democracia direta. Nas assembleias discutia-se e deliberava-se acerca de temas como a guerra e a paz, as finanças, as leis, os julgamentos e as eleições. Os votos eram individuais, ou seja, o cidadão que votava representava a si mesmo, não existia noção de representação política nem partidos políticos. Os imigrantes e os escravos, prisioneiros de guerra ou filhos de escravos, não tinham direito de participar das atividades políticas, as mulheres não podiam participar das assembleias, nem exercer cargos públicos ou herdar bens. Os pais se encarregavam de casar as filhas com quem decidissem. Após o casamento, elas ficavam sob a tutela do marido. As mulheres pobres tinham de trabalhar e cuidar dos filhos, atividades que as mais ricas podiam deixar a cargo de escravos ou escravas. É isso aí, um pouquinho de Esparta e Atenas e da democracia ateniense.